Povo de Deus, meus queridos alunos aqui da EBD Transformadora, a escola bíblica que transforma as nossas vidas, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. E se você é novo aqui nesse canal, não esqueça de já se inscrever, ativar o sininho para não perder as próximas aulas, que você possa colocar também o seu comentário aqui, deixe o like porque isso é muito importante para nos ajudar. Assim nós vamos continuar aqui trazendo esses conteúdos inteiramente de graça para a gente poder estar estudando junto a palavra do Senhor. Combinado? Então vamos lá para a nossa lição de hoje, não menos importante, a lição de número 4, que tem por título Promessa e Obediência. Nós estamos estudando esta lição maravilhosa nesse quarto trimestre. O pastor Elinaldo Renovato é quem está trazendo os comentários e nesta quarta lição ele vai trazer algo muito importante e que às vezes nós deixamos passar despercebido. Qual é a importância entre a promessa e a obediência e a correlação entre a obediência e entre a promessa? O textuário vai nos dizer o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14 e versículo 15. A verdade prática nos diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam em diversas áreas da nossa vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos que nós não vamos ler para não alongar a nossa aula, mas você pode se situar que ele está em Deuteronômio capítulo 29 e o segundo texto está na carta aos Hebreus no capítulo 8. Então nós vamos aqui nortear a nossa lição baseado nesses dois textos, tanto em Deuteronômio 29 quanto em Hebreus no capítulo 8. Antes de começarmos, eu gostaria de trazer para vocês quais são os 3 objetivos desta lição de hoje. Então, o primeiro objetivo é apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O segundo objetivo é mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Testamento. E o terceiro objetivo dessa lição é refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e atualmente, nós vamos estudar sobre a obediência a Deus para alcançarmos as suas promessas. E a palavra-chave para esta lição de hoje é obediência. O que é obedecer à voz de Deus? Já já nós vamos entrar nessa significância para você entender quão poderoso e abrangente é uma palavra que parece que é tão pequena, mas tem um significado muito poderoso. Então vamos começar com a nossa introdução. Já quero dizer para você que é novo aqui no canal que nós não lemos exatamente o texto que está na lição. Nós entendemos que o aluno precisa ler a lição e nós vamos então utilizar apenas os tópicos, os principais tópicos, para a gente poder, um junto com o outro, ampliar o nosso conhecimento. Então, em termos de introdução, nós vamos trazer uma correlação entre promessa e obediência, porque elas duas estão entrelaçadas e nós vamos entender isso aqui. Quando nós tratamos de promessas incondicionais, nós estamos falando de promessas que não exige nenhuma condição do ser humano para ser cumprida. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Se eu concordo ou se não concordo, se você acredita ou se você não acredita no arrebatamento da igreja, isso não vai fazer a menor diferença, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja mesmo assim. Ou eu acreditando ou você negando, não importa, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então, esta é uma promessa incondicional. Porém, as promessas condicionais exige uma condição daquele a qual a profecia ou a promessa fora direcionada. Essa pessoa ou esse povo precisa cumprir com algumas condições para que essas promessas venham se cumprir. Então nós vamos hoje falar exatamente das promessas condicionais. Sabendo disso, nós vamos ver que a obediência é um princípio divino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, quais são os termos de obediência no novo concerto? O que Deus requer de nós no novo concerto ou na nova aliança? O que Deus queria dos antepassados na antiga aliança? Será que esta aliança ela perdura até os dias de hoje? Afinal de contas, o que é obediência? Esta é a palavra-chave desta lição e nós devemos partir daí. O que é obediência? Bom, obediência é um ato ou é um efeito resultante da submissão à vontade de outrem, ou seja, aquele que obedece faz o que o outro comanda, independentemente da sua própria vontade. Ou seja, a obediência ela é o mesmo que submissão.
Não dá para dizer que eu sou obediente se eu não sou submisso. Não tem como dizer que você é obediente se você não ter humildade para se calar diante da situação, porque existe alguém que é maior do que você e que comanda todas as coisas. E você precisa estar debaixo desta autoridade, apenas obedecendo sem questionamentos. Muitas pessoas acham que ser obedientes é frequentar cultos. Muitas pessoas acham que ser obedientes é atender convites, atender agendas. Na verdade, ser obediente significa ser submisso. E quando nós dizemos que uma pessoa precisa ser submissa, ela precisa ficar debaixo de uma autoridade. Quando nós vamos percorrer a Bíblia Sagrada, nós vamos entender qual foi o pecado original que afastou o homem de Deus. Nós sabemos que o pecado começou no Éden, com Eva e Adão. Mas qual foi o pecado de Eva e Adão? O pecado que eles cometeram não foi exatamente comer o fruto, mas antes de comer o fruto, eles desobedeceram a uma ordem de Deus. Então, qual foi o pecado que através dele entrou toda a malícia, toda espécie de maledicência no mundo? A desobediência. Não foi preciso um código de leis para medir esse pecado. Bastou um ato simples, o ato da desobediência, para que então eles perdessem esse gozo de estar junto com Deus. Esta vida espiritual foi perdida não porque eles desobedeceram um código de leis, mas porque eles desobedeceram a voz de Deus. Em outras palavras, obedecer a Deus precisa ser um ato voluntário, totalmente desapegado de ameaças ou de obrigações. Nós devemos, irmãos, obedecer a Deus porque amamos a Ele e não porque Ele determinou que nós o obedecêssemos. Deus não obriga a ninguém. O Espírito Santo não nos obriga a cumprir a sua voz. Ele apenas nos alerta, Ele apenas nos avisa. Nós devemos adorar a Deus em obediência porque nós o amamos. Se assim fosse, ninguém desobedeceria ao Senhor. Por que muitas pessoas desobedecem? Exatamente porque não amam ao Senhor. Porque simplesmente se fosse por uma obrigação, todo mundo obedecia à voz de Deus. Mas Deus não obriga ninguém a obedecê-lo. Deus apenas avisa. Então aqueles que o amam, aqueles que amam a sua palavra, é que vão viver em uma vida de obediência. É o que Jesus vai dizer em João 14 e versículo 15. Olha o que Jesus diz. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos aqui significa obedecer, fazer cumprir os meus mandamentos. Quem vai fazer isso? Aquele que ama a Deus. Por isso, Jesus disse, se me amardes, vocês vão guardar ou vocês vão obedecer os meus mandamentos. Ou seja, sem amor a Deus não há obediência. Sem amor a Deus não há submissão. É necessário o amor para que sejamos submissos à sua vontade. Nós devemos aprender, meus irmãos, com Jesus, sobre a importância da obediência. Pois sem ela não teria justificação, não teria redenção, não teria nova aliança, não teria a igreja. Porque para restabelecer a comunhão que fora perdida no Éden por causa da desobediência, foi necessário que Jesus obedecesse ao Pai. E esse foi um ato fundamental para que esta obra salvífica fosse realizada. Observe bem o que o texto de Filipenses 2, de 5 a 8, vai nos dizer. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, olha só, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Também em Romanos 5,19, Paulo vai dizer, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, a justificação estabelecida em Cristo só foi possível pelo viés da obediência. O que Paulo está dizendo é que o homem, por desobediência, se afastou de Deus, mas Jesus, pela sua obediência ao Pai,
nos trouxe de volta, trouxe esse relacionamento outrora perdido de volta. Nós podemos ter uma amizade com Deus, nós podemos ter agora uma aliança com Deus, podemos ter um compromisso com Ele, podemos ter um relacionamento com Deus por causa da obediência de Cristo. Então Jesus está nos ensinando que sem a obediência não há comunhão, sem a obediência não há proximidade. Então, se não fosse esse ato de Cristo, não teria justificação, não teria a salvação, não teria igreja, não teria também a obra salvífica que foi feita na cruz do Calvário. Romanos 5, 8 e 9 vai nos dizer algo muito importante. Olha o que está escrito. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que escritura maravilhosa. Está dizendo que mesmo Cristo sendo Filho de Deus, ele aprendeu ao caminho da obediência. Ele aprendeu como obedecer. E sendo assim consumado a sua obediência até a cruz, veio então a causa da nossa eterna salvação. Aí ele vai deixar uma vírgula aqui bem clara, dizendo, mas isso para aqueles que lhe obedecem. Glória a Deus. Para que você entenda que a obediência é de suma importância para Deus. As bênçãos decorrentes da obediência, elas começam, irmãos, quando nós nos atentamos para a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. E para nós conseguirmos escutar o que Deus está dizendo para poder obedecer, nós precisamos nos aquietar, parar, descansar. E é nesta correria do dia a dia, desses nossos planejamentos para alcançarmos mais e mais, cada dia nossos limites serem ultrapassados para que a gente possa acumular e acumular e acumular. No meio desses nossos planejamentos, nós acabamos não tendo tempo para ouvir a voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós não temos o que obedecer. Por isso que é importante. Deus quer falar conosco, mas nós às vezes estamos tão ocupados que não damos ouvidos à voz de Deus. Algo que é muito importante dizer é que as bênçãos de Deus através da obediência não é apenas no sentido individual da coisa. Também toda uma nação precisa obedecer a Deus para que essa nação seja abençoada, para que essa nação alcance as promessas de Deus. Isso aqui é muito importante dizer, porque Deus tem promessa para mim individualmente e tem promessa para você individualmente. Mas Deus também tem promessa para a nossa nação. Deus também tem promessas para a nossa cidade. Mas para isso, a nação precisa lhe obedecer. Para isso, a cidade precisa lhe obedecer. A nossa cidade só será uma bênção quando ela deixar de adorar as chamadas padroeiras da cidade, ou os padroeiros da cidade, os protetores, os defensores. Quando a cidade se apegar a Deus em Cristo Jesus, então alcançará as promessas para esta comunidade. Enquanto a cidade desobedecer à voz de Deus e se entregar a imagens que não ouvem, imagens que não falam, vão se tornar cegos, vão se tornar mudos como as imagens são. E é por isso que nós vivemos dias malditos. Nossas cidades cheias de violências, nossa cidade não importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, a violência tem tomado conta, a sensação de insegurança é inevitável. Muitos roubos, muitos assaltos, muitos homicídios, suicídios, perversidades e assim sucessivamente. Por que isso? Porque falta obediência. Maldito tem sido o trabalho de sol a sol para conseguirmos o pão diário, o salário que é insuficiente, tudo isso provém da desobediência. E assim, maldito tem sido o entrar e o sair dessas cidades. Isso quando nós conseguimos sair, porque muitas pessoas entram em cidades e não conseguem mais sair com vida, já saem direto para o cemitério com tanta violência que nós estamos vivendo. Assim tem sido o nosso estado. Chove em excesso ou sol muito escaldante, não há mais estações definidas em consequência de não estarmos ouvindo atentamente a voz de Deus. Nós já não saímos mais pela manhã com mais certeza de voltar. À noite nós temos tanto medo que não queremos sair de casa. Então estamos refém, tanto de dia quanto de noite. Isso também está na Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 28, versículos 66 e 67. Está escrito assim: sua vida estará sempre por um fio, pois vocês passarão os dias e as noites com medo, sem ter certeza se sobreviverão. Pela manhã dirão, quem nos dera se já fosse noite.
E à noite dirão: quem nos dera se já fosse dia, pois se encherão de pavor com os horrores que verão ao seu redor. Esta maldição aqui é uma maldição que ela é proveniente da desobediência. É o que o capítulo 28 de Deuteronômio vai nos ensinar. Então, quando uma cidade, quando um estado desobedece a Deus, ela só tem ruínas para atrair. Deus tem promessa de abundância para o seu povo nesse tempo e no tempo vindouro. Deus tem promessas de bênção, Deus tem promessas de vitória, porém é necessário entrarmos pelo viés da submissão à palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 está escrito: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. O que Deus está dizendo é: oh, que bom se eles me obedecessem, porque me obedecendo iriam atrair para si as bênçãos, as promessas que um dia eu fiz, que não eram só para eles, mas também para os seus filhos, para todos os seus descendentes, não só hoje, mas para todo o sempre. Quer atrair a bênção de Deus para a sua casa? Quer atrair a bênção de Deus para os seus filhos, para os seus descendentes? Então obedeça à voz de Deus. Trate de ouvir Deus falar contigo e cumprir as suas palavras. Assim, tanto você quanto a sua geração serão bem-sucedidos. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele escreveu certa feita que crer e obedecer sempre andarão lado a lado. Não dá para dizer que eu creio se eu não obedeço. Não dá para dizer que eu sou uma pessoa obediente se eu não creio, se eu não tenho fé em Deus. Então a fé e a obediência, elas precisam caminhar sempre juntos, de lado a lado. Quando a gente fala sobre a obediência, é o ato de obedecer. Então, na Bíblia Sagrada, o que significa exatamente o termo obedecer? Quando Deus pede o seu povo para obedecê-lo, o que Deus está querendo dizer ou o que a Bíblia está nos informando? Bom, eu gostaria agora de ir para o nosso quadro de explicações para a gente entender um pouquinho o que é o termo obedecer diretamente da Bíblia Sagrada, para nós entendermos o quão profundo é obedecermos a Deus. Nós estamos permeando pelo livro de Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 29, e é importante nós olharmos que aquela escrita foi no hebraico. Então, a partir do hebraico, nós vamos entender o que Deus tinha em mente quando ele pediu obediência do seu povo. Então, esta é a palavra obedecer, e quando nós entendemos o que significa obedecer, nós vamos saber o que Deus requer de nós. Eu só quero fazer menção de um texto que não está na nossa revista, mas só para a gente entender por que obedecer é muito importante. Lembra do texto de 1 Samuel, no capítulo 15? O que vai acontecer aqui é que aquele episódio em que Saul desobedece à voz de Deus e por isso Deus o rejeita como rei de Israel. Vamos analisar o texto muito rapidamente? Então, por isso, no versículo 22, Samuel vai dizer para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto a quem obedeça a sua palavra? Ele vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Observa que ele está trazendo na mesma frase a palavra obedecer e a palavra submissão, quando ele vai fazer a correlação com a palavra obedecer. Então, obedecer é ser submisso, como nós já dizemos aqui. Mas o que Samuel vai deixar bem claro para Saul é que obedecer vem primeiro. Obedecer é mais importante. Então, por que a Bíblia trata tanto desta palavra obedecer? A palavra obedecer é a palavra shema. A palavra shema, que dá origem ao significado obedecer, vai significar para a gente ouvir. Isso é muito importante. Então, por isso que Deus sempre disse para o povo: vocês não estão me dando ouvidos, ou seja, vocês não estão me obedecendo. Shema, que é a palavra para obedecer, vai significar ouvir. Porém, shema é a raiz de outras palavras, porque o hebraico é divisível, e isso é normal no hebraico, tá? Então, shema, ela é a raiz, e dela vem outras palavras, que também vão ter significados muito importantes. Uma outra palavra que vem da raiz shema é a palavra hashmaut. Esta palavra hashmaut vai trazer para a gente um significado muito poderoso, porque hashmaut vai significar exatamente comunicação. Olha lá, comunicação.
Isso é muito importante. Então você já entendeu qual a correlação entre ouvir e se comunicar. Vamos lá. A Shema, que é a raiz de Hashmaut, também é a raiz para outra palavra, a palavra Shema. A palavra Shema vai trazer para a gente um significado muito poderoso. Som. Eu gostaria até de ampliar isso aqui para barulho, e já já você vai entender por que Shema é barulho. Da palavra Shema também vai sair a palavra Shna, e a palavra Shna é muito importante porque o seu significado é informação. Meu Deus do céu. Quando você entende isso aqui, você consegue compreender de fato o que Deus requer de nós quando Ele pede obediência. Ou seja, quando Deus diz, vocês precisam me obedecer, Deus está dizendo, primeiro, vocês precisam me ouvir. Porque há uma comunicação. Esta comunicação gera um barulho. Barulho é incômodo. Quando você ouve o que Deus tem para te dizer, isso precisa te incomodar. Se você abre a palavra, você lê o que Deus requer de você, mas você não obedece, significa dizer que para você não tem tanta importância assim, não está gerando barulho, não está incomodando você para obedecer a Deus. Porque a informação que Deus traz para você é impossível não entender. E quando você entende, quando o que Deus requer de você causa em você um incômodo, automaticamente ouvir significa fazer. Quando você ouve a voz de Deus, você precisa fazer, você precisa cumprir, ou seja, você precisa obedecer. Ouvir é obedecer, significa dizer que você vai prestar atenção, porque quando Deus diz, vocês precisam me obedecer, Ele está dizendo, esta informação está causando barulho e isto vai chamar a sua atenção. Se o que Deus requer em sua palavra não chama a tua atenção, se você não presta atenção no que Deus está dizendo, significa dizer que a obediência não é exatamente o que você está buscando na palavra de Deus. Automaticamente, você não terá o cumprimento das promessas em sua vida. É necessário que você preste atenção. Isso significa que eu estou dando crédito à palavra que eu estou ouvindo. Quando eu ouço e não faço, significa dizer que eu não estou dando crédito. Então, este barulho é justamente para que eu preste atenção no que Deus está comunicando para mim e isso me fará obedecê-lo, ou seja, eu vou estar dando crédito à sua palavra. Aqui nós vamos entender o que Mateus 7 e versículo de número 24, quando Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica, é como um homem prudente que fez a sua casa na rocha. Quando vier os tempos de turbulência, a casa continuará firme, intacta, de pé, o que significa dizer que aqueles que obedecem, aqueles que prestam atenção no que Jesus ensinou, aqueles que dão crédito à palavra de Deus, isso vai gerar neles uma obediência e por causa desta obediência serão firmes na rocha. Olha que importância. E quando a gente vai para Mateus capítulo 4 e versículo de número 4, nós vamos ver quando Satanás vai tentar Jesus no deserto. O que acontece? Ele diz, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Cristo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, ela é dita. Se ela é dita, ela precisa ser ouvida. Há uma comunicação, por isso que a palavra é importante. Esta palavra traz uma informação. Esta informação causa um incômodo. Este incômodo é para chamar a minha atenção para obedecer a Deus. E quando eu obedeço a Deus, lembra de Mateus 7,24? A minha casa está firme na rocha. Ou seja, é o caminho da obediência que me fará alcançar o cumprimento das promessas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma simples palavra como obedecer, o que para muita gente não significa muita coisa, para Deus significa muito, quando nós andamos em um caminho de obediência. Então, obedeça a Deus, dê ouvidos à sua palavra,
Preste atenção porque há uma comunicação, há uma informação do céu. E você precisa prestar atenção porque isso precisa te incomodar e te levantar. Isso precisa te tirar do comodismo. Quando o que você está ouvindo te tira do comodismo, automaticamente você vai dar crédito a essa palavra, você vai prestar mais atenção e isso te fará cumprir os mandamentos de Deus. E quando você cumpre os mandamentos de Deus, Deus cumpre a parte dele nesta promessa. Então, se a promessa é condicional, você precisa ouvir a voz de Deus. Viu como é importante? Então, para resumir o que nós acabamos de aprender, obedecer, então, é o ato de agir conforme o conteúdo que você ouviu. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Obedecer é o ato de agir conforme o conteúdo que você ouviu. Se você ouve a voz de Deus, você precisa agir de acordo com o que você ouviu. Isso é o que significa obedecer. Bom, vamos então para o nosso primeiro tópico, que tem a temática a obediência no Antigo Testamento. Como nós estamos tratando aqui de dois textos, Deuteronômio 29 e Hebreus capítulo 8, então nós vamos nos basear no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, para nós estarmos aqui destrinchando essa temática sobre a obediência no Antigo Testamento. E o primeiro ponto deste tópico vai falar sobre o concerto de Horebe. Por que é importante a gente citar sobre o concerto que foi feito no Horebe? Porque quando o povo havia saído do Egito, esta é a primeira parada para o concerto com Deus. Esta é a primeira parada para fazer uma aliança com Deus. E nós vamos ver qual era o ingrediente principal para que essa aliança fosse confirmada e fosse ali concretizada. Então, antes da gente entrar neste concerto do Horebe, eu gostaria de voltar um pouquinho antes para te lembrar que foi neste monte, Monte Horebe ou Sinai, que Deus ele teve um encontro com Moisés, na sarça ardente, lembra disso? E de lá de dentro veio a voz de Deus dizendo, eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu sou aquele Deus que fez uma aliança, que fez um concerto com Abraão, uma aliança com Isaque, fez um pacto com Jacó. E os irmãos vão entender que quando Moisés ele recebe esse chamado, Moisés quer resistir. Por 5 vezes, Moisés tenta se esquivar. Ora, o próprio Deus estava chamando Moisés, mas ele achou que poderia dar desculpas para Deus, poderia dar justificativas para Deus. Muitas vezes isso também acontece. Deus tem promessa comigo e contigo. Deus quer nos usar para determinadas funções, mas nós preferimos colocarmos justificativa ao invés de ouvirmos a voz de Deus. Você acha mesmo que Deus te chamaria para algo que você não conseguisse realizar? Se Ele te fez promessa, obedeça à voz de Deus, porque certamente Ele vai te capacitar para você realizar esta obra. Olha o que acontece com Moisés quando ele é chamado neste Monte Horebe. Quando Deus chama Moisés, Deus faz uma pergunta muito direta a Moisés. O que você tem nas mãos? Então você observa que Deus não estava perguntando sobre a experiência de Moisés, sobre os diplomas que Moisés talvez poderia ter, qual eram as experiências de vida de Moisés, qual a experiência ministerial e etc. Não, Deus estava interessado em um coração obediente. Então ele chama e pergunta a Moisés. E Moisés responde de uma forma muito simples, eu tenho uma vara, Senhor, na minha mão. Quando nós observamos isso, uma vara parece ser um recurso tão pequeno, não é isso? Parece ser um recurso tão insignificante, tão minúsculo, mas era exatamente o que Moisés dispunha naquele momento. Deus, ele quer usar o que você tem. Ele não está perguntando quem você é, ele não está perguntando como você está, ele está perguntando o que você tem. E não importa qual seja o objeto que você tenha, o que importa é se você ouvir a voz de Deus. Então Deus estava perguntando para Moisés e Ele está te perguntando nesta hora. O que você tem? O interesse de Deus é usar o que você tem em benefício do cumprimento da sua promessa. Após Moisés obedecer à voz de Deus, depois de Moisés fazer cumprir o chamado de Deus, ele então é designado para descer para o Egito para libertar um povo. Aquele povo que desceu com Jacó, com apenas 70 pessoas, neste momento da história do povo hebreu, ele já não volta mais com 70 pessoas. 430 anos depois, já voltam aí pelo menos 1.500.000 pessoas. Olha o desafio de Moisés. Mas quem te disse que obedecer a Deus não é desafiador?
Olha como era difícil para Moisés tirar mais de 1.500.000 pessoas de dentro do Egito. E quem foi que te falou que renunciar é fácil? Quem foi que te falou que ser submisso é uma tarefa fácil? Não, não é fácil. E se for fácil, você precisa desconfiar. Se humilhar vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ser dependente é fácil? Não vai ser fácil. Então, quando Moisés obedece à voz de Deus, ele sabe de uma coisa. Quando eu obedeço à voz de Deus, eu estou me submetendo à sua palavra. O que significa dizer que não vai ser fácil, porque a minha carne, ela quer tomar as rédeas da situação. A nossa carne quer ditar as regras, mas quando nós obedecemos à voz de Deus, nós devemos nos submeter a Ele. Isso nunca vai ser fácil. É por isso que Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados para a obediência, mas como não é fácil renunciar, como não é fácil renegar a si mesmo, como não é fácil obedecer à voz de Deus e desobedecer à carne, muitos naquele dia não serão escolhidos, porque preferiram dar ouvidos à carne, obedecer à carne, do que renunciar e obedecer à voz de Deus. Por isso que naquele grande dia o Senhor vai separar os obedientes dos desobedientes, vai separar o joio do trigo, a ovelha do bode. A ovelha obedece à voz do seu pastor, já o bode prefere caminhar no caminho da insubmissão. Então não é fácil mesmo. Para Moisés não foi fácil, mas foi necessário. Então quando eles saíram do Egito, e o Egito aqui representa o mundo, Deus ele estabelece um pacto, uma aliança, um compromisso aqui no Horebe, após o povo sair do Egito. Se o Egito simboliza o mundo, Deus está dizendo, eu te tirei do Egito. Eu te tirei do mundo. E quando eu te tiro do mundo, eu quero ter uma aliança com você. Quando eu te tiro do mundo, eu quero fazer um concerto. Eu quero estabelecer uma aliança concreta com você. Esse convite continua para mim, continua para você até os dias de hoje. Deus nos tirou do Egito, nos tirou do mundo para termos um relacionamento com Ele. Deus quer uma aliança com seu povo. Deus quer este relacionamento concreto. E para isso acontecer, a Bíblia diz que Deus chama esta nação, a nação de Israel, de 3 nomes muito importantes. Deus a chama de propriedade particular, de reino de sacerdotes e de nação santa. Olha lá, propriedade particular, reino de sacerdotes e nação santa. Isso em Êxodo 19, 5 e 6. Mas para ser propriedade de Deus, para ser reino de sacerdotes e nação santa, é necessário um ingrediente muito importante. Que ingrediente é esse? Vamos lá? Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial ou a minha propriedade particular. Vocês vão ser assim dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. Moisés, esta é a mensagem que você deve transmitir para o povo de Israel. Quer ser particular de Deus? Quer ser um reino de sacerdote? Você quer ser uma nação santa? Então obedeça e cumpra a palavra de Deus. Este episódio do Horebe, que Deus chama Moisés para passar esse recado para o povo, nós vemos que isso aconteceu mais ou menos 7 meses depois que eles saíram do Egito. Durante esse caminho de 7 meses até chegar na aliança do Horebe, nós vamos observar que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez tornar potáveis as águas que eram amargas lá em Mara. Em Refidim, a Bíblia diz que Deus fez com que água brotasse da rocha. Então Deus veio fazendo milagres ao longo do percurso. Mas quando chega em Horebe, 7 meses depois, há uma necessidade de firmar um compromisso. Há uma necessidade de firmar esta aliança, este pacto. Por que isso? Porque os milagres não geram fé. É a fé que gera o milagre. Lembra que para você obedecer é necessário ter fé? Porque a obediência é por causa da fé. Você acredita fielmente, você tem fé naquele que te prometeu e isso te fará cumprir e obedecer às suas palavras. Porque se milagre gerasse fé, não precisava desta aliança no Horebe. Só do povo de Israel ver o mar se abrir, as águas se tornarem potáveis,
a água sair da rocha para saciar sua sede, só esses milagres, eles já estariam acreditando. Eles já estariam com fé, tanta fé, para obedecer à voz de Deus. Mas os milagres não geraram fé. Todas as vezes que acontecia algo de ruim durante o percurso, o povo murmurava. O povo lembrava do Egito e dizia: nós precisamos voltar para lá. Por que é que você, Moisés, nos tirou da terra do Egito para morrermos neste deserto? Bastava acontecer qualquer coisa e o povo já estava se voltando contra Moisés. O que significa dizer que não é o milagre que gera a fé, é o contrário. É a fé, é a obediência que gera o milagre. Então, depois de passar por esses milagres, Deus chama o povo no Horebe e diz: eu preciso firmar uma aliança com vocês. Vocês precisam firmar esta aliança comigo. Por que isso? Porque vocês é o povo que descendem de Abraão. E eu fiz uma promessa para Abraão. Lembra que Deus falou para o povo de Israel que eles seriam nação santa, reino de sacerdotes e propriedade particular? Esta foi exatamente a promessa de Deus para Abraão, quando ele chama Abraão de Ur dos Caldeus. Lembra disso? Vamos ver o que Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 vai nos dizer. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, isso significa obedeça o meu chamado, obedeça a minha voz, saia da sua terra natal, dos seus parentes e da família do seu pai e vá. Aqui é obediência novamente. Vá, obedeça a minha voz e vá à terra que eu te mostrarei. Então, por causa dessa obediência de deixar a casa do seu pai e ir obedecer à voz de Deus, existe aqui a mesma promessa que Deus faz para o povo no Horebe. Que promessa é essa? Lembra disso? Vocês serão o meu povo particular, vocês serão o reino de sacerdotes e uma nação santa se me obedecer. Com Abrão foi a mesma coisa. Se você ouvir minha voz e sair da casa do seu pai, qual é a primeira promessa? Farei de você uma grande nação. É de você, Abrão, que eu vou fazer. Por quê? Porque você é minha propriedade particular. Porque você obedeceu a minha voz. E para finalizar, Deus diz: e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como assim todas as famílias da terra serão abençoadas? É exatamente o que acontece no Monte Moriá. É que Isaac olha para o seu pai e diz: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Olha que coisa muito forte. A expressão bíblica é muito clara, porque o original do hebraico vai trazer para a gente que Deus já providenciou para ser um cordeiro. Isso é muito importante. Deus já providenciou, porque Abraão já não estava mais vendo aquele momento, Abraão já estava vendo o futuro. Deus proveu, ele já proveu para si um cordeiro. Quem vai confirmar isso é o próprio Jesus, em João capítulo 8 e versículo 56. Quando Jesus estava conversando com os judeus, falando dos antepassados, olha o que ele diz: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, ele está falando sobre o Moriá. Ele está falando sobre aquele dia, quando Abraão mencionou para Isaac: Deus já providenciou o cordeiro, meu filho. No futuro, numa visão muito além do seu tempo, Abraão já havia percebido que aquela promessa que Deus havia feito para ele, de que a partir dele todas as famílias da terra seriam alcançadas, era através desse cordeiro, Cristo Jesus. Então, por isso que foi importante este concerto no Horebe. Foi para trazer à memória as promessas que Deus havia feito para Abraão e que essas promessas recaíam sobre eles, porque eles eram exatamente os descendentes de Abraão. O segundo ponto desse primeiro tópico vai falar sobre o concerto agora nas campinas de Moabe. Se teve um concerto no Horebe, agora nós temos um outro concerto que é nas campinas de Moabe. E por que nós temos esse segundo concerto aqui? Isso aconteceu porque já haviam se passado 40 anos. Lembra que o povo, aquele que fez o concerto no Horebe, 40 anos antes, não entraram na terra prometida porque ficaram com medo dos habitantes de Jericó? Deus disse: vocês ficarão então perambulando pelo deserto, e essa geração vai morrer, e uma nova geração a partir desta é que vai ser capaz de entrar e conquistar a terra prometida. Porque vocês desobedeceram a minha palavra, vocês não confiaram em mim, ou seja, não tiveram fé. Quando não tem fé, não tem obediência, e por isso vocês não vão entrar na terra prometida.
Então, 40 anos depois, uma nova geração tinha surgido e estava pronta para entrar na Terra Prometida, que é justamente o concerto feito nas campinas de Moabe. Mas Deus precisou fazer esse concerto porque aqui se tratava dos filhos e não daqueles que fizeram o concerto no Horebe. Então, se há uma nova geração, eu preciso fazer um concerto com esta nova geração. Foi o que Deus fez nesse momento. Então, Deus reúne o povo e, a partir de Moisés, Deus coloca em xeque qual é a condição necessária para que essa aliança se cumpra. Qual é a condição? A obediência. Ou seja, este concerto só valeria a pena se houvesse fidelidade do povo de Israel para com os mandamentos divinos. Em Deuteronômio, chamado de Segunda Lei, foi o momento em que Moisés reúne todo o povo para prepará-los para entrar na Terra Prometida. Então nós observamos que foi neste lugar, nas campinas de Moabe, que Moisés passou os seus últimos dias. E aqui ele realizou uma série de profecias messiânicas. Inclusive foi por isso que Jesus menciona mais o livro de Deuteronômio do que qualquer outro livro da Bíblia. E Moisés vai profetizar algo muito importante. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, ou seja, obedeçam a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, o seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, que é justamente o ponto que nós acabamos de estudar, que é sobre o pacto feito no Sinai, o concerto feito no Horebe. Moisés está dizendo, se vocês derem ouvidos a ele, se vocês obedecerem a ele, vocês terão as promessas cumpridas, porque foi isso que vocês pediram, ou os pais de vocês pediram, lá no concerto feito no Horebe. Olha que importante. O único profeta em que Jesus se comparou foi justamente Moisés. João capítulo 5, versículos 46 e 47, Jesus diz, se crescem de fato, olha lá, se obedecessem de fato Moisés, creriam em mim, me obedeceriam, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu lhes digo? Ou seja, como vocês vão me obedecer se vocês não obedecem a Moisés que vocês tanto falam? Olha a importância da obediência. Então, Deuteronômio é justamente a repetição das leis. Por que elas foram repetidas? Para esta nova geração, para prepará-los para entrar na Terra Prometida. Ou seja, Deuteronômio, novo concerto, nova aliança, obediência e Terra Prometida. Não dá para querer o cumprimento da promessa sem antes galgar este caminho. Não dá para querer o cumprimento de entrar na Terra Prometida, de alcançar a salvação, sem antes não ter um novo concerto, uma nova aliança, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma obediência à palavra de Deus para então alcançar o cumprimento desta promessa. Este então foi o segundo ponto deste primeiro tópico. E o terceiro ponto, para fecharmos o primeiro tópico, vai falar sobre as promessas provenientes da obediência. Então nós vimos o concerto no Horebe, o concerto nas campinas de Moabe e agora quais são as promessas provenientes da obediência. O que nós vamos receber de Deus quando somos obedientes à sua voz? Então, saindo aqui do concerto feito nas campinas de Moabe, nós vamos observar uma lista de promessas que deveriam ser proferidas no Monte Gerizim. Então, estas promessas atingem pelo menos 12 bênçãos, e estas bênçãos vão atingir diversas áreas, desde as cidades, o campo, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da cidade. Mas antes destas promessas de bênçãos feitas no Gerizim, existe um alerta muito importante. E que alerta é este? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 está escrito: e será que se ouvires a voz do Senhor, o seu Deus, ou seja, obedecer à voz do Senhor, o seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu lhes ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então nós observamos que depois desse concerto, já no finalzinho da vida de Moisés, Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama o povo para uma fé genuína, para a obediência, ouvindo a sua voz, cumprindo os seus mandamentos, para se tornarem então de nação exaltada entre todas as nações da terra. E há aqui uma série também de maldições, são 12 maldições. Assim como tem 12 bênçãos, também tem 12 maldições. Se as bênçãos são proferidas ou são resultado da obediência, as maldições são resultados
da desobediência. Isso aconteceu no monte chamado Ebal. Então você tem o Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos, e você tem o Ebal, que é o Monte das Maldições. Então vamos entrar aqui nesse raciocínio entre a bênção e a maldição, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. O enredo disso tudo vai acontecer quando Deus chama Moisés e passa para Moisés qual será o passo a passo. Como vai se decorrer esta bênção e essa maldição? Então Deus separa das 12 tribos, Deus separa 6 tribos para profetizar no Ebal e 6 tribos para profetizar no Gerizim. Então foram 12 bênçãos provindas do Gerizim e 12 maldições provindas do Ebal. Então no final disso tudo, a Bíblia diz que Deus chama os levitas para que eles possam induzir o povo a confirmar com um amém. Então os levitas levam o povo a confirmar diante de Deus um amém, uníssono, todos em uma única voz confirmando o que ouviu, que através da obediência seriam abençoados, mas por viés da desobediência seriam amaldiçoados. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, depois de todo mundo confirmar o que havia ouvido, Moisés disse: a terra é testemunho de que entre vocês colocamos 2 opções. Deus colocou a opção da bênção e da maldição, da vida e da morte. Vocês é quem vão escolher. Se vocês atraírem a morte, significa dizer que vocês desobedeceram. Mas se vocês atraíram a vida para vocês, quer dizer que vocês obedeceram à voz de Deus. Quer ser abençoado? Obedeça à voz de Deus. Quer ter vida e vida com abundância? Obedeça à voz de Deus. É o chamado que Moisés faz para aquele povo. Então, irmãos, no Antigo Testamento, nós vimos que a obediência, ela tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Assim também é nossas vidas. Nós somos Israel de Deus. Pois o Deus que requer um relacionamento, um pacto, uma aliança sem falsidades ou sem interesses pessoais, esse Deus não mudou. Ele é o mesmo. Que nós devemos honrar o seu nome. Honrar o nome do Senhor significa obedecer à sua palavra e assim nós seremos aceitos por ele. Assim, nós encerramos o primeiro tópico e vamos para o resumo do que nós aprendemos até aqui. Então nós vimos que no concerto de Deus com Israel, observamos muito claramente que o cumprimento das promessas estavam atreladas a partir da obediência do povo. Então, no concerto de Deus com Israel, era bem claro que eles precisavam obedecer para então alcançar o cumprimento das promessas de Deus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição de hoje, que fala sobre a obediência no Novo Testamento. Se vimos isso no Antigo Testamento, vamos ver então como a Bíblia trata da obediência agora no Novo Testamento. Mas antes de continuarmos, você já sabe, se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas, deixe o like, é gratuito e você vai estar ajudando esse canal e coloque aqui nos comentários o que você tem achado. O segundo tópico da lição, a obediência no Novo Testamento. Então nós já estudamos um pouquinho dentro da temática de Deuteronômio no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento vamos fazer menção do capítulo 8 da carta aos Hebreus. O que nós vamos entender aqui, baseado nesse capítulo 8 de Hebreus, é que nesse novo concerto ou nessa nova aliança, o escritor dessa carta traz e imprime para a gente a importância desse novo pacto que agora é na pessoa de Cristo. Ele traz para a gente que os sacerdotes antigos, os levitas, esse sacerdócio agora foi afastado pela cruz de Cristo. É em Hebreus capítulo 8 que vai nos mostrar que em Cristo está o sacerdócio celestial e não o sacerdócio terreno. Ou seja, pelo sacerdócio do Antigo Testamento, nós tínhamos a ênfase em Arão, como aquele que é intercessor para cobrir os pecados do povo. Mas na nova aliança, em Cristo, esse acesso já não é mais no homem. Esse acesso agora é direto a Deus. Sendo assim, esse acesso é por meio do sangue. Os nossos pecados já não são mais cobertos como era na época de Arão. Porque mesmo Arão sendo um intercessor no Antigo Testamento, Arão era ser humano, filho de Adão, falho em seus erros, cheio de pecados. Mas quando esse novo concerto, essa nova aliança é em Cristo, aí a coisa é diferente. Porque a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 22 a 25, olha o que Pedro vai dizer. Ele nunca pecou. Quem? Jesus.
nem enganou a ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Então, o sacerdócio celestial de Cristo, como diz Hebreus capítulo 8, é muito superior a Arão. É infinitamente superior a Arão. Porque na época de Arão, os pecados eram apenas cobertos. Mas por Cristo, os nossos pecados foram apagados. Na época de Arão, não tinha acesso à salvação por meio do sangue. Mas através de Cristo, temos acesso à salvação. Como Pedro vai dizer, ele era justo, ele nunca pecou. Mas mesmo sem pecado, ele levou sobre si os nossos erros. E por isso, ele nos chamou de volta. As ovelhas que estavam desgarradas, voltou para o seu pastor. E ele é o guardião da nossa alma. Arão não podia guardar a alma de ninguém, mas Cristo pode. Arão não poderia salvar ninguém, mas Cristo salva. O sangue de Arão não poderia cobrir o pecado de ninguém, mas o sangue de Jesus apagou o meu e o teu pecado. Fomos justificados por meio do sangue de Cristo. Por isso que Hebreus vai dizer que Cristo sim é o verdadeiro sacerdócio. É por isso que havia a necessidade de um novo concerto. Porque já era previsto no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 31 e 33, que isso aconteceria. Olha o que Deus vai usar Jeremias para profetizar. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso se cumpre em Jesus. Por isso que ele vai dizer, um novo concerto farei. E não vai ser mais um concerto palpável, não vai ser mais um concerto externo, e sim interno. Porque as minhas leis não estarão mais pregadas em umas tábuas de pedra. As leis, a partir desse novo concerto, serão impregnadas em seus corações, escritas em seus corações. Olha que coisa importante. Porque na época do Antigo Testamento, Deus havia escrito com o dedo dele nas pedras a lei. Mas no novo concerto em Cristo, o Espírito Santo entrou em nosso coração, limpou o nosso coração, escreveu dentro de nós qual é a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Por isso a necessidade dessa nova aliança. E a carta aos Hebreus vai reforçar o que foi profetizado por Jeremias. Porque em Hebreus capítulo 8, versículos de 8 a 12, está escrito justamente este reforço. Olha o que diz. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse, está chegando o dia, diz o Senhor, em que uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá será feita. E não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis na minha aliança e por isso dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas palavras, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão meu povo. O versículo 11. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos, a seus parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Porque todos, desde o mais humilde até o mais importante, todos me conhecerão. Essa nova aliança veio tornar conhecido o favor de Deus. Se era algo que era recluso no Antigo Testamento, o novo concerto trouxe as claras. Por isso Jesus disse, a luz não se deve colocar embaixo da cama, mas sim no lugar mais alto para que possa iluminar a escuridão. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 13 e 14, Paulo vai dizer, não somos como Moisés, que cobria o rosto com o véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela estivesse desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Esse véu só pode ser removido em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo.
que com certeza é o Espírito de Deus que nos capacita para sermos obedientes à sua palavra. Porque só por meio de Cristo este véu vai ser tirado. Só por meio de Cristo este véu vai ser rasgado. Por isso a nova aliança foi necessária, para rasgar esse véu. Para que essa glória não fosse encoberta, mas que ela fosse exposta. A glória do Senhor foi exposta para que todos vissem, para que todos enxergassem e assim obedecessem à voz de Deus. Este sempre foi o desejo de Deus, o desejo de estabelecer uma nova aliança com seu povo em todos os cantos. Mas para isso era necessário abrir um caminho, liberar esta passagem, restabelecer a conexão. Mas com a mancha do pecado, meus irmãos, que é a desobediência, isso era impossível. Esta possibilidade de liberar a passagem, de reabrir esse caminho, de tornar possível este relacionamento com Deus, isso só foi concretizada em Cristo. E por isso, ele expressamente, o próprio Cristo, afirmou: eu sou o caminho. Ou seja, eu sou o mediador, eu sou o conciliador. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso Jesus afirmou isso, que ele é o caminho, ele é o mediador. Que inclusive Cristo, como o mediador, é o segundo ponto desse nosso segundo tópico, que vai trazer a temática Jesus Cristo é o mediador. E isso aqui é de suma importância entendermos isso aqui. Só esse mediador, mediante um novo concerto no Novo Testamento, é que nós temos acesso a Deus. Quando nós falamos de mediador, nós precisamos entender o que faz um mediador, qual é o papel do mediador. Então, o primeiro papel do mediador é que ele precisa construir e guiar um diálogo amigável. Ou seja, o mediador é aquele que está entre duas posições. Cristo, ele é o caminho entre o homem e Deus. Jesus está no centro. Então, ele é o mediador. Isto foi possível apenas por causa da cruz. Foi a cruz de Cristo, o seu sangue derramado no madeiro, que construiu e guiou esse diálogo para nós voltarmos o relacionamento com Deus. E a segunda atitude de um mediador é que ele deve acionar especialistas ou consultores para melhorar assim o esclarecimento e orientação entre as situações que está sendo proposta. Se o mediador está no meio de uma situação para mediar o que está acontecendo, então o mediador ele precisa também acionar especialistas e consultores para estarem melhorando e esclarecendo, orientando sobre a situação envolvida, a situação proposta. Jesus é o nosso mediador, porque ele mesmo foi quem acionou ao Pai, quando ele disse: rogarei ao Pai e ele lhes enviará outro Consolador, o especialista chamado Espírito Santo. Jesus é nosso mediador também, porque o papel do mediador é assumir a responsabilidade de facilitar o entendimento da causa. Jesus nos deixou diversos textos bíblicos escancarados, esclarecidos, para que nós pudéssemos entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. E em quarto lugar, o mediador precisa entender sobre leis, para que assim ele não fuja das diretrizes na hora de um acordo judicial. Entender de leis, Cristo é perito na lei. Cristo é a própria lei cumprida. É de Cristo que vem a lei que a igreja precisa obedecer. Então Jesus é o nosso mediador. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E qual é a formação ou a especialização que um mediador precisa ter? Primeiro, assistência social. Quando eu digo de assistência social e Jesus é o nosso mediador, isso me remete a Mateus capítulo 25, quando Jesus disse: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Isso é assistência social. A segunda formação ou especialização que um mediador precisa ter é a sociologia, porque a sociologia entende que o crime é uma constante em todas as sociedades, ou seja, o crime é algo universal e, portanto, é um fenômeno sociológico normal.
Na visão da sociologia mundana, o crime ele é útil para a sociedade, porque é através de um crime bárbaro, por exemplo, que vai desencadear um aprendizado para melhorias, para medidas mais eficazes contra o próprio crime. Se não houver o crime, não tem o que fazer para melhorar a situação. Então, o crime ele é meio que aceito, ele é meio que útil. Quando o crime é útil, isso significa dizer que a sociedade aprende a cada crime que é cometido. Porém, na sociologia cristã, a sociologia do nosso mediador é totalmente oposta. Por quê? Romanos 5:20 vai dizer: mas onde abundou o pecado, onde abundou o crime, porque o pecado é um crime contra Deus, isso não é útil. Porque a partir deste crime, deste erro que é o pecado, Jesus não veio aqui apenas tapar um buraco ou tentar melhorar as coisas. Não. Na sociologia cristã de Cristo, o nosso mediador, isso é totalmente oposto. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas onde abundou o pecado, o crime, superabundou a graça. Ou seja, o crime, o pecado, não é útil. Na sociologia de Cristo, o pecado nunca será útil. Por quê? Jesus, com isso, ele não veio aqui simplesmente tentar tomar algumas medidas para melhorar a civilização. Muito pelo contrário, ele veio cobrir este crime. Ele veio esquecer, aniquilar estes crimes que é o pecado. Por isso que a parte B vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela cobre. Porque na sociologia de Cristo, o nosso mediador, o amor é o agente social, não o crime. É o amor que compensa e não o crime. O amor é o grande combustível para a mudança e não o crime. O que vai desencadear medidas de mudança é o amor, não é necessariamente gerar um crime. Perceba que é totalmente o contrário. Uma outra especialização que todo mediador precisa ter é a psicologia, ou seja, a saúde emocional e a saúde relacional. E isso Cristo tirava de letra. A Bíblia diz que Jesus cultivava a amizade sincera com seus amigos. Lembra do que está escrito? Jesus amava a Maria e a seu irmão Lázaro. Isso, João capítulo 11 e versículo 5. Além disso, Jesus também demonstra na empatia, na compaixão, por exemplo, para com a mulher adúltera, quando ele olha e diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. João capítulo 8. E Jesus também vai mostrar a saúde relacional e emocional quando ele ampara aquela viúva que havia acabado de perder o seu filho. A Bíblia diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Lucas capítulo 7, versículo 13. E por fim, Jesus se preocupava com os doentes, aqueles que eram considerados como lixo para a sociedade. Olha o que está em João 9,6. Jesus cuspiu no chão, misturou a terra e com a saliva ele aplicou nos olhos do cego. Este episódio acontece no tanque de Siloé, que era o último tanque dentro dos muros de Jerusalém, lá no canto do muro, onde só os pobres iriam, onde os mais necessitados estavam. Jesus foi lá, naqueles que eram considerados como lixo pela sociedade. E com a sua inteligência emocional, Jesus, com a sua inteligência relacional, ele traz para perto estas pessoas. E na cultura judaica, cuspir no chão significa desdenhar de alguém. Cuspir no chão é a mesma coisa que você degradar a imagem de alguém. Cuspir no chão é você ser repugnante a alguém, menosprezar alguém, tratar a pessoa como um lixo. Então, para aquele cego e para aqueles mancos, aleijados, aqueles pobres que ali estavam no tanque de Siloé, para a sociedade eram como indigentes. Eles olhavam para os cegos, para os mancos e cuspiam no chão. Cuspiam escarrando daquelas pessoas. Jesus tem a mesma atitude, porém, para trazer um conceito completamente contrário. Jesus cospe no chão, mas não para desdenhar deles. Jesus cospe no chão, não para menosprezá-los, mas para fazer uma lama, colocar nos olhos e dizer: vá ao tanque de Siloé. Vá lá, se lave, em humildade, num lugar simples, e você verá o que vai acontecer. Então aquele cego foi ao tanque de Siloé, lavou os olhos e já voltou enxergando. Então, aonde era menosprezo, Jesus trouxe apreço. Aonde era discriminação, Jesus trouxe vida.
Então, onde não havia valor nenhum, Jesus trouxe o valor do seu sangue, o valor da sua psicologia, o valor da saúde emocional e da saúde relacional. Jesus é o nosso mediador. E a outra especialização de todo o mediador é que ele precisa entender de antropologia, estudo dos seres humanos. E o nosso Cristo, encarnado, 100% homem, natureza humana, ele pôde viver as dificuldades dos homens. Ele pôde viver as tentações dos seres humanos. Inclusive por isso Jesus orava tanto. E ele pôde experimentar algo que era impensável por Deus, o pecado. E ele pôde experimentar o peso dos pecados. Embora Cristo não tenha pecado, mas ele levou sobre si o meu e o teu pecado como um homem. Ele se oferece ao homem para possibilitar a filiação dos humanos para com Deus. É sobre essa humanidade que João vai escrever no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo depois ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então, em questões de ser humano, de humanidade, Jesus, ele veio aqui, ele provou, ele viveu, ele suou, ele dormiu, ele teve suas necessidades, ele comeu, enfim, Jesus viveu em um corpo humano. Ele entende muito bem sobre antropologia. E a última especialização de um mediador é que ele precisa entender um pouco sobre direito, sobre leis, sobre diretrizes. E em Mateus capítulo 5, 17 e 18, o próprio Jesus vai dizer, não pense que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um j jamais passará desta lei, até que tudo se cumpra em mim. Jesus veio cumprir a lei. Se ele veio cumprir a lei, ele entendia muito bem dessas leis. Mas nós sabemos que as leis cerimoniais, elas tornaram-se desnecessárias, pois eram apenas uma sombra para Cristo no Antigo Testamento. Porém, as leis morais continuam expressas, porque elas estão gravadas no coração da nova aliança, no coração do novo concerto. Mateus 22, de 35 a 40, está escrito, um deles, especialista na lei, tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Lembra que Jesus falou que se vocês me amar, vocês vão guardar os meus mandamentos? Ou seja, obedecer os meus mandamentos? É isso que ele está dizendo aqui. Ame o Senhor, o seu Deus, significa guarde os mandamentos do seu Deus. Em outras palavras, obedeça ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, e o segundo, versículo 39, o segundo mandamento é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Ou seja, se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou visar os bens do próximo, eu não vou levantar falso testemunho contra ele, porque eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. Então, as leis cerimoniais, sim, elas passaram, porque era uma sombra para Cristo, mas as leis morais continuam em evidência, e se elas continuam em evidência, significa dizer que é necessário obedecê-las para alcançar a promessa feita pelo próprio Cristo no novo concerto, na nova aliança. Então é por meio de Cristo que se estabelece o novo concerto. E esse novo concerto só é acessado mediante o arrependimento. O que denota claro aqui que a obediência é o combustível. Jesus nos deixou muitos exemplos dessa obediência. Por exemplo, aos 12 anos, ele obedecia o seu chamado quando foi encontrado no templo e assim ele disse para os seus pais terrenos. Lucas capítulo 2. Não sabiam que eu devo, eu preciso, eu tenho que obedecer e estar envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não entenderam o que lhes havia dito. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava estas coisas no coração. Olha que coisa importante. Esses são os exemplos que Jesus nos dá. Ou seja, quando ele diz eu devo, ele está dizendo eu necessito, eu tenho que, eu preciso fazer, eu tenho que obedecer.
Quando ele diz pai, nós perguntamos, mas José não estava ali? A ordem não era de José. A ordem que Jesus precisava obedecer não vinha de José, do seu pai terreno. Por isso Jesus disse, quando já era adulto, 14 anos depois, não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu pai que me enviou. Não é José, é o Pai que está nos céus. E o próximo versículo vai dizer que Jesus ele cresceu obediente. Ele voltou para Nazaré e esteve obediente. Ou seja, ele estava conforme ele deveria se comportar, submisso, paciente ao tempo designado pelo Pai. Até que chegou o dia que o Pai vai imprimir para todos no dia do batismo por João. Porque o próprio Pai disse, esse é o meu filho, aquele do qual com 12 anos ele disse que precisava fazer e cumprir as atividades do seu Pai. Deus aqui está carimbando a sua identidade no meio de todos, dizendo, este é o meu filho amado, a quem tenho prazer, a quem tenho satisfação, a quem tenho apreço, agrado, alegria. Esta aproximação nenhum sacerdote humano foi capaz de conseguir. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Arão, nem Davi, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, Maomé, Calvino, Agostinho, Armínio, enfim, ninguém foi capaz, só Cristo foi capaz de dizer o seguinte, meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém pode conhecer verdadeiramente o Pai se não for o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. Então Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, por isso que Jesus, ele é o nosso mediador. O terceiro ponto desse segundo tópico fala sobre obediência no novo concerto. Então, nós falamos sobre o que é o novo concerto, falamos sobre que Jesus Cristo, nesse novo concerto, é o nosso mediador, e agora vamos falar um pouquinho sobre a obediência, como é que ela funciona no novo concerto e na nova aliança. Eu quero começar com um texto de João 14, versículo 15, que nós já lemos, mas é muito importante, quando diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos, disse Jesus. Porque não é aceitável para Cristo, irmãos, um concerto da boca para fora, ou uma obediência meia boca. Isso se aplica à profecia de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, quando ele disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus, irmãos, por sua vez, reforça a importância de não ser apenas por palavras, mas por atos de obediência. Mateus 12, 34 está escrito, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, por fora até parecem seres humanos, conversam como seres humanos, riem como se fossem seres humanos, mas por dentro vocês são de outra raça. Que raça? Raça de víboras. Ou seja, a desonestidade quanto à verdade resulta em obediência fingida, e isso é um veneno, como o veneno de víboras. Às vezes, nos esquecemos de que Jesus vê além do que os olhos físicos podem enxergar. E ele sabe quando nós estamos tentando pular a cerca ou a janela, ao invés de entrar pela porta, a porta estreita da obediência, da renúncia, do desapego, da honestidade. Ou seja, não há outro jeito. É exatamente desta forma que podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e à sua palavra, somente crendo em Jesus através da obediência. Por isso o título dessa lição, Promessas e Obediência. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E isso significa que o que eu digo, o que eu falo, os meus mandamentos, o que eu ordeno, precisa estar em vocês. Então vocês em mim e eu em vocês
significa dizer que vocês estão obedecendo a minha palavra. É assim que eu quero trabalhar em vocês, quando vocês deixam que a minha palavra permeie e impregnem os seus corações. Quando eu tenho a palavra de Deus na minha mente, significa dizer que eu vou obedecê-lo. É por isso que o salmista escreveu: guardei a tua palavra no meu coração. Ou seja, eu obedeço a tua palavra para não pecar contra ti. Então, neste segundo tópico, nós falamos sobre a obediência no Novo Testamento. O Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos os que respondem com arrependimento, fé e obediência. Então, Jesus é a nova aliança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas só conseguiremos ir ao Pai pelo viés da obediência. Você está gostando até agora da nossa aula? Nós já vamos para o terceiro e último tópico, mas antes disso, quero pedir sua gentileza para que você possa estar se inscrevendo, nos ajudando, aí também ativando o sininho para não perder as próximas aulas, colocando o seu comentário, deixando o seu like e compartilhando para mais irmãos virem aprender da palavra de Deus conosco, tá bom? EBD Transformadora, a escola bíblica que transforma as nossas vidas. Bom, vamos para o nosso terceiro tópico, então, que vai trazer a temática bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então já vimos a obediência no Antigo Testamento, depois a obediência no Novo Testamento e agora as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. O primeiro ponto desse terceiro tópico vai falar sobre bênçãos espirituais. Então essa aqui é a primeira bênção que é proveniente da obediência a Cristo. Quando eu obedeço a Cristo, eu recebo bênçãos espirituais. E quando eu digo bênçãos espirituais, claro que eu estou me relacionando ao Espírito. E é o Espírito quem nos vivifica e nos mantém em retidão diante de Deus. É o que Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que ele diz. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida. Glória a Deus. Ou seja, se vivermos em obediência por obra do Espírito Santo, isso vai gerar bênçãos de natureza espiritual. E isso vai embarcar em todas as áreas da nossa vida. Olha o que está escrito. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escrevendo isso aos Romanos capítulo 14, versículo 17. Ou seja, essas bênçãos espirituais rodeiam os que andam em espírito de obediência, sabendo que nosso lar não é aqui. Olha o que Jesus vai dizer em João 18:36. Respondeu então Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, só assim, quando nós vivemos em espírito de obediência, automaticamente nós vamos atrair para nós as bênçãos espirituais. E, consequentemente, também nós vamos atrair para nós as bênçãos físicas. É isso que Jesus nos promete. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, obedeça. Primeiro, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, o comer, o beber, o vestir, ou seja, bênçãos materiais, todas essas coisas daquele capítulo 6, ele vai dizer, vos serão acrescentadas. Então, se primeiro eu viver em espírito de obediência, isso vai consequentemente atingir também a minha vida física. Então, a gente precisa obedecer não para ter promessas físicas, não para obter bênçãos materiais, mas sim espirituais. Nosso foco sempre será obedecer à voz de Deus. O segundo ponto desse terceiro tópico fala sobre justiça e paz. Meus irmãos, quem está em Cristo não vive uma vida de mentiras. Quem está em Cristo vive uma vida de verdade e justiça. Pois este que vive em paz e em justiça é porque obedece ao Senhor e assim alcança esta promessa de paz e de justiça. Alcança o que Jesus prometeu em João 14, 27. O que ele diz? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, eu vou dar para vocês uma paz que o mundo não pode dar. Porque o mundo pode até oferecer paz, mas não como Cristo. Porque a paz de Cristo vai exceder o nosso entendimento.
Assim, a obediência a Cristo gera em nós esta paz, mesmo em meio às turbulências de um mundo tão hostil, de um mundo tão complicado. Nós vamos atingir, então, irmãos, um nível que será incompreensível para quem é carnal. Essa paz e justiça não pode ser assimilado, ou alcançado, ou percebido por aqueles que não tiverem o caráter transformado para enxergar além do mundo material. É isso que Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo 7 vai dizer. Então a paz de Deus, que excede, que vai muito mais além do que todo o entendimento carnal, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Neste mesmo capítulo, Paulo nos dá uma aula prática do que é ser obediente e do que é desfrutar desta paz inexplicável, quando ele vai dizer o seguinte: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou de estômago vazio, tendo pouco ou tendo muito. Posso todas estas coisas por meio de Cristo, que é quem me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. O que ele está dando aqui para nós é uma aula prática, ou seja, independentemente da situação, eu tenho paz. Por quê? Porque eu tenho alguém que me fortalece. E ele só se fortalece em Cristo porque ele vive debaixo da obediência do Evangelho. Ele está dizendo, as bênçãos que eu adquiri foi por conta da obediência a Cristo. Quer ter paz no seu coração, mesmo no meio da guerra? Tenha a obediência como a sua bandeira. Seja submisso ao Evangelho, submisso às ordens de Cristo, para que você possa alcançar o favor de Deus e o cumprimento das suas promessas. O terceiro e último ponto desta lição vai falar sobre a alegria no Espírito Santo. Ou seja, é outra bênção proveniente da obediência a Cristo. É o quê? É ter alegria vinda do Espírito Santo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 22. Ou seja, a única fonte de alegria é o Espírito Santo. E essa alegria, meus irmãos, não se limita aos bens acumulados, à riqueza adquirida, ao luxo pela vida proporcionado ou até mesmo pelos status de uma rede social muito bem visitada. Não. Mas a satisfação do crente está no coração, ou seja, está no seu interior, transformado, limpo por ação do Espírito Santo, que foi mediante a sua obediência. E aqui se concretiza a profecia feita em Isaías 61, versículo 10. Olha que coisa linda. Ele vai dizer, é grande o meu prazer, é grande a minha alegria no Senhor. Regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes de salvação, no novo concerto, na nova aliança. E sobre mim pôs o manto de justiça, qual um noivo que adorna a cabeça como um sacerdote e como uma noiva que se enfeita com joias. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, a minha alegria é no Senhor, através da salvação, pelo manto da justiça. E assim eu estou puro como uma noiva, como um noivo para o dia do casamento. E o salmista também tinha isso em mente, quando em uma das suas orações ele disse, devolva-me a alegria da tua salvação, a alegria no Espírito Santo, e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto à obediência. É desta forma que eu vou ter alegria da salvação. É o que o salmista está escrevendo para nós. Ou seja, a presença do Espírito Santo enche-nos de alegria, de gozo e de paz. Quer ter paz, quer ter justiça, quer ter bênçãos espirituais, quer ter alegria no seu coração? Então saiba de uma coisa, obedeça a Cristo, pois essas são as bênçãos provenientes desta obediência. Seja submisso à voz de Cristo e assim você receberá as bênçãos vindas do céu. Bom, nós estudamos nesse terceiro tópico que aqueles que obedecem a Cristo vivem em santidade, vivem em justiça, são regidos, guiados, mantidos pela ação do Espírito Santo, porque é só Ele quem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem nos fortalece, quem nos mantém de pé. E essa manutenção do Espírito Santo só é possível por meio da obediência a Cristo.
Glória a Deus. Gostaria de estar lendo agora a conclusão da nossa lição para a gente terminar a nossa aula de hoje com chave de ouro. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo Pacto, o princípio da obediência a Deus e à sua palavra permanecem o mesmo. Desta forma, há promessas de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Ou seja, não tem como ter novo pacto, nova aliança, novo relacionamento, não tem como nascer de novo se não for pelo viés do arrependimento e da fé provenientes da obediência à palavra de Deus e o seu chamado. Obedeça à palavra de Deus. As promessas do Senhor, que são condicionais, dependem da sua obediência. Seja prudente, seja obediente, seja submisso, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga a Cristo em obediência, porque Ele fará cumprir em você tudo o que está prometido. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E que você possa guardar isso no seu coração. A obediência é o carro-chefe. A obediência é o ingrediente principal nesta caminhada de fé para as mansões celestiais. Que Deus te abençoe. Quero pedir que você nos ajude, contribua com esse canal, é gratuito. Você vai apenas deixar o seu like, comentar o que você achou dessa aula e, se você é novo, seja bem-vindo à EBD Transformadora, a escola bíblica que transforma as nossas vidas. Então, se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas aulas e a gente se vê então na lição de número 5. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Não esqueça, a obediência é o elemento principal para alcançarmos as promessas de Deus.